as igrejas nominais said, oh, you know, I believe I'd like to have that Holy Ghost. disseram: vocês sabem, eu creio que eu gostaria de ter aquele Espírito Santo. Have you noticed the Presbyterians and Episcopalians? Você tem reparado os presbiterianos e episcopais? Did you hear my message in Phoenix to them? Man, who stand up there in the voice of... Vocês ouviram minha mensagem em Phoenix? Aqueles homens lá de pé na voz, There and saying, ali dizendo: well, what's the matter with this author? bem, o que há de errado com este autor? Saying, Holy Father so-and-so. Dizendo: Santo Pai fulano de tal. When the Bible said, call no man father. Quando a Bíblia diz para não chamar homem algum de pai. See? Vejam, They're sleeping with them. That's the reason. eles estão dormindo com aqueles. Esta é a razão. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura da palavra em Apocalipse 8, verso 1 e capítulo 10, verso 7. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, mais uma vez estamos aqui, sempre na expectativa de algo que é dado no momento, daquilo que o Senhor já fez, e precisamos ficar conhecendo e cumprir estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sétimo selo materializado. Bem, vamos notar aqui a crença do irmão Brana no tocante a esta materialização do sétimo selo. Vamos começar quando Deus se materializa a si mesmo. Porque Deus é espírito e ele tem que se tornar material, tangível, palpável. O parágrafo 84, o desvelar de Deus. Como o atributo está em Deus, um atributo é o seu pensamento. Deus no princípio, o eterno, ele não era nem mesmo um Deus. Ele era o eterno. Ele não era nem mesmo Deus. Deus é um objeto de adoração, ou algo, vê? Então ele não era nem mesmo isso. No princípio,
nem mesmo Deus, porque ele era eterno. Até guardar o sentido da palavra, como o irmão Brano ensina. Deus é um objeto de adoração, enquanto que ele é eterno, então nem Deus ele era. Você chama ele de Elohim, de eterno, Deus Espírito, mas ele tinha que vir a ser material. Então, irmão Brana continua aqui no 84, desvelar de Deus. Então ele não era nem mesmo isto. Ele era Elohim, o eterno. Mas nele havia pensamentos. Ele queria se tornar material. Deus queria se tornar material. Talvez você está cheio com a vida, do jeito que você leva a vida ruim, leva a vida má. Mas Deus quis ser igual a nós, material, visível. Ele é eterno, ele é espírito, invisível. Ele queria ser material. Ele queria ser o que eu sou, o que você é. E ele foi. Ele veio e foi material. Não é o Filho que foi material, é Deus, o Elohim, o eterno. E quando ele foi material, nós o conhecemos como Filho de Deus, que era o corpo no qual o eterno, o Elohim, viveu. É o corpo do Filho. Por isso o Filho diz: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Não tem jeito de você se livrar dele ser um do jeito que ele pregou. E o que foi que ele fez quando ele queria se tornar material? Então ele falou uma palavra, e a palavra foi materializada. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,6. Isso tinha que materializar. Ele falou a palavra, mas tinha que materializar, tinha que nascer. A virgem tinha que conceber. Quando a virgem concebeu do Espírito Santo, então foi materializado aquela palavra que Deus havia falado. Este é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. Não há nada errado. É Elohim materializando-se para que então ele pudesse ser tocado, sentido. Por isso aí a coisa muda. Agora Elohim é Jesus. Agora Elohim é visível. Agora Elohim é palpável. Quando nós chegamos a essa luz, então podemos ver as demais escrituras sendo também materializadas. Se você vê a palavra de Deus falada, ele desejava ser material, homem, e aquilo cumpriu. Tudo que ele desejou, aquilo veio a cumprimento. Amém? São João Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você é uma pessoa bem-aventurada, tanto lendo, ouvindo e guardando estas palavras. É Elohim materializando-se para que então ele pudesse ser tocado, ser sentido. E no milênio haverá
Elohim assentado no trono. Vê? Isto é certo. Com todos os seus súditos ao seu redor, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Amém. Isso aqui é a materialização de Deus. Nós vamos ver, nesta materialização de Deus, ele veio a ser material e recebeu o nome Jesus. Ele nasceu o Cristo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo, o Senhor. Ele não nasceu Jesus, ele nasceu Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Mas 8 dias depois, lhe foram dado o nome de Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Então você vê que aquela matéria era Deus, mas precisava receber um nome humano. E o seu nome será Jesus. Amém? Mas isso aí é um mistério que nós já falamos, vem de todo o tempo. O mistério do sétimo selo vem do início da Bíblia. Assim como o mistério de Deus se materializar, vem lá do início. Ele representou Cristo em Abel. O irmão Brana ensina isso. Ele representou o irmão Brana e nós em Enoque. E em todas as eras que estão escritas em Apocalipse 2 e 3, estavam representadas em Gênesis, na genealogia de Adão. Você vê Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared e Enoque. Então aquilo representava as 7 eras da igreja. E na 7ª era teve um mensageiro que foi raptado. Lá atrás, na era de Adão, mostrando para nós que o Apocalipse aconteceria também na 7ª era. Um povo será raptado. Mas o importante é que antes de um povo ser raptado, Deus primeiro leva um homem, rapta um homem primeiro. Só que deixa ele voltar outra vez. Alguém diz, vocês creem em muita coisa. É o problema nosso é isso. Nós cremos na mensagem, nós cremos na Bíblia e sabemos que tudo isso daqui dá certo, não choca. Se eu esperar um mensageiro a mais para a noiva, então William Branham não foi o 7º anjo. Se tiver um mensageiro a mais, se tiver um servo mais fiel do que o William Branham, não é verdade? Se tiver um servo mais fiel, então William Branham não foi aquele servo fiel. Se tiver um outro para revelar alguma coisa para o povo gentil, então Branham não foi o 7º anjo. E assim também ele não foi o 7º selo. Porque você tem que ver, tudo está nele, 7º selo, 7º anjo, tudo que fala de 7 trovões, o 7 pertence ao mensageiro do dia. 7 e último. Esta palavra, ela combina 7º e último. Isso combina desde o princípio da criação. Deus fez o homem no 6º dia, no 7º descansou. Acabou. O 8º, irmão Branham vem e ensina na mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. O sábado, que era o 7º dia, agora veio o domingo, que é um nome romano, mas
para nós é primeiro dia da semana. E ele tornou para os outros o oitavo. Aí o irmão Branham vem e diz, o oitavo é o primeiro dia outra vez. No oitavo, é o primeiro dia. Agora, não podemos falhar em ver este sétimo mensageiro também representado no sétimo selo, que era o mistério de toda a Bíblia. E que Deus tinha pensado em se materializar novamente. Talvez você diz, mas onde vocês vão encontrar Bíblia para isso, mensagem para isso? Eu sei que Deus materializou-se em Cristo. Mas outra vez, bom, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus em carne, é Deus no homem. Jesus não estava falando do seu dia, ele estava falando dos dias que seriam idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. E foi os dias do irmão Branham. E são os dias extensos, esses são os dias extensos até nós. Esse dia se estende. Então Deus tem operado com revelação, não aqui, lá. Mas aquela revelação se estende até aqui. Se estende até no arrebatamento. Não havendo necessidade de mais ninguém. Olha, Deus teve o irmão Branham como um servo fiel. A gente pode mostrar isso pela forma de vida que ele teve. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver Deus usando seus homens. Ele pega um trapaceiro, muda ele, usa ele, faz algo com ele. Mas cada homem que foi a manifestação em carne, houve uma exigência de Deus para aquele homem. Nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, com coisa alguma, porque eu tenho uma mensagem futuramente para você. Isso era um preparo que Deus estava fazendo com o material que ele ia usar. Deus já tinha avisado o irmão Branham de criança, esse material é meu. Eu vou materializar-me nesse corpo. Eu vou entrar nesse corpo. Nos últimos dias, olha, últimos dias, sétima trombeta, fim de tempo, quando o anjo da última trombeta soa, última trombeta, tudo é o ministério do irmão Branham. Nós somos uma extensão do ministério do irmão Branham. Mas é lá que está a energia. É lá que está o poder. É lá que está a revelação. É lá que está a luz. Vocês entendem que é uma extensão. Eu coloco numa tomada, tem uma tomada ali. Ela coloca numa tomada, tem uma extensão para a máquina aqui. Isto é o ministério da noiva. Estende conectado. Se você não estiver conectado no sétimo anjo, você não pode produzir luz do sétimo anjo. Se você conectou-se em Lutero, você vai produzir a fraca luz. O justo viverá pela fé. Wesley, a santificação, já é uma grande coisa, é uma grande luz, mas ainda não é a luz que se precisa. Pentecostais, é uma boa luz, mas não é a luz que se precisa. Então o que Deus tinha que fazer? Deus tinha que vir em carne, para que depois nós pudéssemos ter o nosso ministério conectado ao dele. Se desligar do dele, não tem força. Você quer fazer pelo pensamento, vou desligar da tomada e a máquina vai funcionar. Não vai, ela vai apagar. Ela só funciona se ela tiver outra energia
nela. E muitos homens e muitas igrejas têm energia própria, mas não busca na fonte. E o lugar de buscar energia, poder, é na fonte do sétimo anjo. É a tomada de Deus. É onde Deus se materializou e diz: liga-te em mim. Lá no princípio, Deus se materializou em Cristo e Ele estava dizendo: liga em mim. Você quer cura? Liga sua tomada em mim. Você quer salvação? Liga sua tomada em mim. Mas na abertura, na revelação do maior mistério de Deus, que nem Jesus no seu dia podia falar, e Breno no seu dia foi proibido de dizer a alguém, mas Deus estava fazendo outra ligação. Deus descendo em uma matéria para que nós pudéssemos ligar naquela matéria. Liga-se no sétimo anjo, você tem trovões revelados, selos revelados, novo nome, terceiro puxado. Desliga dele, não tem nada. Toda a energia está nessa tomada chamada William Branham. Se eu posso usar esse tipo de expressão, quando essa energia sai do céu, vem para a terra, tem só um lugar onde todo mundo tem que conectar-se. Se você quer luz, quer revelação, conecte em Branham. Não existe luz em outro lugar, porque no tempo da primeira encarnação de Deus, 7 eras da igreja, nunca houve luz em outro lugar. Se vocês quiserem conectar-se e ter luz, ligue-se em mim, Jesus. Eu sou a luz do mundo. Conectou-se nele, ligou nele. O crente dá luz em todo lugar, mas tem que estar ligado em Cristo. Mas aquele Cristo, na 7ª era da igreja, ele diz: vou mudar meu lugar de conexão. Vou descer num corpo outra vez. O que eu fiz aos judeus e samaritanos, quero me manifestar aos gentios. Porque a minha igreja, minha noiva, minha esposa, não é judia, ela é gentia. Então eu quero me manifestar ao povo gentil com um nome gentil. Então eu tenho que vir como um homem, outra vez. Mas agora, mais inferior ainda, porque vai ser desvendado o maior mistério do que quando Deus foi feito carne. Se já é grande, grande é o mistério da piedade. Deus se fazendo carne. É grande, 1 Timóteo 3,16. Grande esse mistério. Agora pensa bem, quando o mistério é revelado em carne. Cristo era um mistério, mas da piedade, Deus manifestado em carne. Mas ele deixou o mistério para ser revelado no último dia, que ninguém soube o que era Cristo. Cristo é um mistério, é o mistério de Deus, Cristo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, você não pode pregar mais o mistério de Deus, Cristo. Por quê? É Cristo, o mistério de Deus revelado. Mas revelado em quem? Amém. Cristo mistério, Cristo segredo de Deus revelado com novo nome, revelado em carne humana entre os gentios com um nome diferente. Alguém diz assim: ó, já recebi e-mails desse jeito. Se Bran é novo nome, tem tantos Bran no mundo. Que ignorância.
Jesus falou que havia muitos Jesuses quando Jesus veio, mas só ele era o Cristo. Há muitos Bran hoje, mas só William Marion Bran foi Deus encarnado. Amém. São coisas que a gente tem que ver Deus se materializar. E o sétimo selo é Deus. Outra vez, o que é o sétimo selo? Vigie bem o sétimo. Escuta aqui. Vigie bem o sétimo. O sétimo é William Branham. Não. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Olha para vocês verem. O 7 é o Senhor. Vigie Ele. Mas eu vou vigiar Ele se eu não sei quem Ele é. Se eu não sei quem é o sétimo. Vigie bem o sétimo. Não o quinto Lutero. Não o sexto Wesley. Vigie bem o sétimo. Eliseu vigiou. O pregador é uma beleza, né? O pregador, enquanto eu prego, eles formam uma mensagem. Que se vem para mim, acho que vai para eles também. Eliseu diz: eu não te deixarei, se tu não me abençoares. Eliseu vigiou Elias. Elias disse: se me vires ser tomado de ti, te será dado. Em outras palavras, se você não me vir, quando eu vou ser tomado, e não explicou que jeito que era não, vou ser tomado de você. Olha, irmãos, o Elias passou um aperto. Ele falou que ia nos lugares piores. Eu vou em Jericó. Eliseu disse: assim como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei só. Jericó é lugar de maldição. Não te deixarei só. Mas chegou essa última hora que Elias trouxe a mensagem mais dura. Eu quero ver você me acompanhar, é nessa travessia. No lugar de maldição, você pode ir comigo. Se eu não sou maldito, você também não é. Mas sabe de uma coisa, Eliseu? O Senhor me chama além do Jordão. Coisa dura. Como é que eu vou fazer? Além do Jordão? Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei só. Nem além do Jordão, não te deixarei. Eu tenho que te vir ser tomado. Eu tenho que ver este arrebatamento. Eu tenho que ser arrebatado contigo. Mas se me vires ser tomado de ti. E Eliseu, irmão, não, a hora dessa é hora de vigiar. É hora da igreja, do membro, vigiar. Não é aquela questão, eu oro a noite inteira, mas não vigia nada. Não adianta nada. Você conhece um monte de crente que ora. Um monte de crente que ora é que nem um monte de crente que faz compra e depois não paga. Ele compra, mas não vigia o salário dele. Já não dá para comprar, mas tem que parar. Ele não vigia. E esse é o problema. Tem crente que ora até, mas não vigia. William Branham diz: vigie bem o sétimo, porque é a vinda do Senhor. Então, se você vigiar o sétimo, você vai ver o Senhor outra vez em carne. Olha o Senhor em carne outra vez, num outro homem, porque agora ele vem em carne. Lá atrás ele não era nem judeu nem gentil, porque ele é salvador do mundo inteiro, daqueles que crêem nele, não só do judeu, mas também do gentil. Mas agora, nesse último dia, ele não diz a mesma coisa. Ele viria para os seus, porque lá ele veio para os seus e distribuiu a bênção que os seus rejeitaram, distribuiu para nós e os gentios. Mas agora ele vem para os gentios, e os gentios rejeitam aquela bênção. O que ele tem que fazer? Voltar aos judeus outra vez. Voltar às duas testemunhas. Então, olha, luteranos já rejeitou, wesleyanos, pentecostais, povo da primeira e segunda etapa já rejeitou Cristo materializado outra vez.
Eu não consegui me ver a mensagem assim. Há pouco momento eu pensei nela, mas os parágrafos vai chegando e eu não dou conta de encontrar tudo na mensagem. Mas tem o 203, único lugar provido por Deus para adoração. Vai te mostrar uma materialização de Deus num homem, no dia em que o povo viveu nos Estados Unidos ao lado de Deus. Deus numa carne. Mas é muito simples, porque quando Deus, se Deus fosse um anjo, assim, descesse do céu com asas, disse, eu sou o sétimo anjo. Não. Ele veio assim. Nesse final, ele veio, mas ele veio nos ares. E o irmão Brana chega a dizer, você pode ver suas asas aqui. Os anjos formando uma pirâmide, 3 de um lado, 3 do outro e um em cima. E aquele sétimo anjo da pirâmide era do irmão Brana. Aquele sétimo anjo precisava ser materializado. Vigie bem o sétimo. Gente, é homem e Deus se unindo outra vez. Você vê a mensagem com a atração sobre a montanha 148, e diz que aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol, o que foi? Deus e Cristo dizendo que são o mesmo, se unindo. Agora Deus e Cristo, mas qual Cristo? Lá atrás foi Cristo Jesus, mas agora no Monte Pôr do Sol, não era Deus e Cristo Jesus se unindo, era Deus e Cristo, o ungido do dia, o sétimo, que é Cristo, só pode entrar no sétimo natural. O sétimo Cristo é o espiritual, mas ele tem que materializar-se, ele tem que tomar forma. Então, para tomar forma, ele tem que ter um corpo. Eu fico vendo isso. Como que nós podemos ver essas coisas ricas que aconteceu lá atrás? Como Deus é misericordioso para conosco. Mas isso dá para você não sair do lugar. Eu creio e amém. Se alguém pode crer na macumba e não sai, se alguém crê no espiritismo e não sai, se alguém crê em 3 pessoas da divindade e não sai, se alguém crê que o pai é um e o filho o outro, eles não saem de lá, por que eu, que creio que Deus estava em Brana, vou sair? Tem que ter revelação para isso, tem que ter segurança para isso. Deus se materializando, o sétimo selo tomando forma. O sétimo selo é o mistério. Aquele dia e hora ninguém sabe. Era exatamente o dia da vinda do Senhor. Dia e hora ninguém sabe. Se as pessoas estão esperando isso cumprir, então já passou do tempo, porque uma geração é 40 anos e já faz muito mais. Certo? E as pessoas não viram isto acontecer. Mas essas coisas aconteceram em 1963, quando o sétimo anjo, olha, lendo dá para vocês captar bem. Vamos entrar agora na materialização do sétimo selo. Isso daqui, o 150 do sétimo selo. Estou tomando uma mensagem mais das antigas, eu tenho mais facilidade aqui com os parágrafos. Vou pegar uma nova ali, eu faço que nem o irmão Brana. O irmão Brana ganhou uma Bíblia nova da própria esposa e tá que procura o capítulo e não acha. A página estava pregada, né? Até hora que a gente pega uma nova tradução, porque eles mudaram os parágrafos, então é difícil para a gente encontrar. Mas, principalmente nós, os pregadores, precisamos de uma hora para outra. Mas o 150 do sétimo selo, da antiga tradução, nisso me senti quase fora de mim. Está falando da visitação dos 7 anjos no Monte Pôr do Sol. Vocês dois se recordam? Ele estava falando do irmão Sótima e outro irmão. Vocês se recordam? Eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente.
E quando chegaram aonde eu estava, fui levantado para estar com eles. Bom, isso daqui já vale para mim. Ele foi arrebatado. Fui levantado para estar com eles. Onde os anjos estavam? Os anjos estavam numa forma de pirâmide, acima do monte pôr do sol. Certo? Ali estava a 27 milhas. Muito alto, onde não se forma nuvem. Porque Deus é assim, Deus forma nuvem onde não tem. Porque aonde tem, se Deus manifestasse uma nuvem, me parece que é 9 milhas, me parece que é, até 9 milhas, ou 11 mil quilômetros, até ali se forma uma nuvem, os outros, todo mundo sabe, é uma nuvem. Mas Deus formou uma nuvem acima daquilo, e muito acima, onde a ciência diz que não tem umidade. Deus foi lá e formou uma nuvem. Aquela era uma nuvem sobrenatural. Toda nuvem que você vê é natural, então está aí, o avião está voando por cima dela. Mas essa daqui não, essa daqui estava mais acima ainda. Essa estava tão acima e o irmão Branham foi tomado para dentro daquela nuvem. O 165, só para ir tomando um fundamento deste arrebatamento, desta materialização também. Você tem que ver Deus materializando, se preparar para você subir. Deus veio do céu, se materializou em Cristo, pregou uma mensagem para nos preparar para nós subir. Só que antes de nós subir, só que na sétima era vai aparecer muita coisa. Vou ter que desvendar muito segredo nos dias da voz do sétimo anjo. O que eu não falei para Noé, para Moisés, para Abraão, para ninguém, nem através de Jesus, eu vou falar para vocês através do sétimo anjo. E foi o que Deus fez. Era o mistério da sua vinda nos dias da voz do sétimo anjo. 165, sétimo selo. Eu estava bem de pé ali, e deixou de soar a explosão. E eu estava olhando assim para o ocidente. E eles chegaram, os anjos chegaram, e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim. Quando eles me arrebataram ao ar, eu fiquei fora de mim. O anjo que me parecia ser tão extraordinário, que é o sétimo anjo. Esse é o espiritual. Branham é o anjo natural. E só combina o sétimo no sétimo. O sexto no sexto. Só combina isso. É natureza idêntica. O sétimo espiritual no sétimo natural. Ele combina. Então aqui está o anjo que me parecia ser tão extraordinário, estava à minha esquerda. Escuta, onde eu entrei, a constelação. O irmão Branham entrou na constelação e não formou 8. É isso que você tem que notar. Ele nunca fala de um oitavo aqui. Ele diz que eu entrei à constelação, que era uma constelação de 7 anjos. E você não vê 8. E ele está ali. Por que você não pode ver 8? Porque 2 anjos é igual. O sétimo é sétimo espiritual e sétimo natural. É um anjo só. Entende? É um anjo só. É o espiritual no natural. Mas vamos chegando aqui. Porém, contando da esquerda para a direita, ele haveria sido o sétimo anjo. Porque agora ele estava naquela constelação. É tudo que vocês conhecem. 201. Sétimo selo. Isto é a materialização do sétimo selo. Isto é o sétimo selo mistério, o sétimo selo invisível, o sétimo selo que ninguém nunca soube nada, o sétimo selo que ninguém nunca viu, que nem nunca ouviu. O sétimo selo foi materializado. Eu estou aqui no sétimo selo ainda, para depois eu chegar, depois dos selos, para te mostrar a materialização. 201 do sétimo selo.
Quero que note outra coisa que sucedeu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, é esse o tempo? Ali encontrarão que um anjo me era muito sobressalente. Os demais eram comuns. E eles tomam os outros anjos que eram comuns, o anjo de Lutero, o anjo de Wesley. Então os demais anjos agora já eram comuns. Até o anjo de Paulo já eram comuns para o profeta, porque agora o anjo do dia era aquele anjo extraordinário, brilhante, sobressaía a todos, andava com o peito erguido, e sem medo, não é para se aparecer, para dizer: eu tenho a mensagem para ser entregue. Mas esta mensagem veio através de quem? Do seu anjo. Amém. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa, que não tinha nada escrito. E aí vocês vão aqui para o 7º selo, 168, irmão Branham vai falar sobre isto. Ele diz que o Espírito Santo havia pedra branca, que não havia nada escrito. Então foi quando fui ao Ocidente, eu disse a todos: não venham ao Ocidente, fiquem aqui e observe isto até que eu volte. Fui ao Ocidente e sucedeu esta grande explosão. Voltei ao Oriente com o Espírito Santo interpretando isto da palavra que estava sem escrever. 168 do 7º selo. Então, não foi interpretado, foi. Irmão Branham interpretou, porque o Espírito Santo interpretou para ele o que estava sem escrever. Mas o que está sem escrever? 7 trovões, novo nome, dia e hora, está sem escrever. Foi interpretado. O Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever. Não tem jeito de você saber o que são os trovões sem saber o que é a vinda do Senhor. Quando foi a vinda? Não tem jeito de saber 7 trovões sem saber. Eu não sei o novo nome. Então você não sabe 7 trovões. Porque eles estão conectados. Os 7 trovões estão conectados com a vinda, ligados com a vinda do Senhor. Amém. E agora eu falo conectado, eu lembro de um pregador que veio para o Brasil e só falava conectado. Eu ficava: por que essa coisa conectada? E ele nunca podia mostrar esta conexão que hoje nós podemos ver. Não, tudo é dia, irmão, não somos nada melhores, é dia disso. Você pensa que nós somos melhores que a igreja primitiva? Não, é nosso dia. Lá eles não podiam saber, mas aqui não podemos ficar sem saber. Lá eles não podiam saber. O livro, ninguém podia olhar para ele, capítulo 5 de Apocalipse. Mas não estamos mais no capítulo 5, quando o Cordeiro era mediador. Estamos no capítulo 10, quando ele saiu da mediação, tomou o livro e desceu e revelou ao 7º anjo. Amém. A gente grita muito, mas quem sabe isso é para te despertar do sono natural. Amém. Eu estou gripado, tem uma tocinha aqui me atrapalhando, uma coisinha, mas vamos lá. Tem hora que eu até mudo a voz, vocês percebem. Eu porque seguro muito. Oh, que coisa. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada pelos mesmos. Eu tenho aqui 3 testemunhos. 7º selo, 150, 165, 201. Eles me elevaram para dentro da pirâmide formada por eles mesmos. O natural se uniu com o espiritual. E agora vamos vê-lo materializado. Quem é que tinha o 7º selo? Escuta aqui, vou ter que ler. Os mistérios de Deus eram conhecidos somente por eles, por esses 7 anjos. E eles foram os mensageiros que vieram interpretar essa pirâmide, onde havia a pedra branca sem escrever. A mensagem do segredo destes 7 selos, que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último.
Irmão, não põe mais ninguém, não, pelo amor de Deus. Depois do William Branham, não tem mais ninguém. Esse anjo era o último, e vamos ver o que aconteceu com ele. Esse anjo era o último, o sétimo anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu, assim de frente para o ocidente, ele vindo para o oriente, estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Alguém pode dizer, bom, é o último anjo, mas ainda tem um servo ainda. É o último, acabou. O último é o último. Deus não podia dizer que Lutero era o último anjo. Deus não podia dizer que Wesley era o último anjo. Porque havia um anjo depois deles, para a igreja. Mas nos dias de William Branham, Deus podia dizer a William Branham, este sétimo é o último, porque não há um oitavo. Não há um servo depois de William Branham. Então o que tem acontecido? A mensagem depois é levada para o judeu. E para levar a mensagem aos judeus, esta mensagem desde o tempo do irmão Branham, os judeus já estão sabendo de um homem na América do Norte. E eles estão lá aguardando que algo aconteça, porque o irmão Branham disse que ia e não foi, porque Deus disse para não ir, não era hora. E quando não é hora, você pode ficar despreocupado, só na hora certa. É hora de Deus. Deus te segura até aquela hora. Essa mensagem que estamos pregando, Deus segurou, Deus sabia de tudo isso, segurou de 72 a 2000. Olha quantos anos, 28 anos. Segurou e nós não sabíamos nada. De 2000 para cá, aí Deus soltou aquilo. Está tudo na mão de Deus, é o tempo de Deus, é tempo de você saber. Agora é tempo de você saber dessas coisas. A materialização do sétimo selo. O sétimo selo não pode se materializar no oitavo. O sétimo selo não pode se materializar num servo. O sétimo selo só pode materializar-se no sétimo. É sétimo selo espiritual, invisível, se materializando no sétimo selo, o anjo terreal, visível, que é o corpo do sétimo anjo. Amém? Amém. Bom, isso daí é claro, 204 a 206, senhores, é este o tempo, irmão Branham fala disso também. Ele fala que os 7 mensageiros representam, os 7 anjos das eras representam os 7 selos. 7 anjos das 7 eras representam os 7 selos. Agora, você já conhece o anjo da última era, que não era conhecido lá atrás, mas agora você conhece ele como anjo, mas como o sétimo selo. Por quê? Se cada selo foi representado por um, Paulo representou o primeiro. E o irmão Branham mostra, desde o primeiro selo, se você estudar, irmão Branham mostra que Paulo já estava pregando naqueles dias contra o anticristo, contra o homem da iniquidade, porque era o anjo daquele dia. Paulo era o anjo. Ele já estava dando aquela mensagem, porque o homem da iniquidade já estava manifestado lá naquele dia, como o homem de Deus, o anjo de Deus, que estava materializado também em Paulo, para dar aquela mensagem. Só que cada um só pode dar a mensagem que lhe cabe. O sétimo anjo une os cabos soltos das 7 eras da igreja. Não é isso que nós aprendemos? Irmão Branham mostra isso. Ele vem e une os cabos soltos. Isso quer dizer que estava todo desligado. Todos estavam fizeram algo, mas foram tirados da tomada. Todos desligados. Agora veio William Branham e ligou todos estes cabos soltos. Aquilo que não sabíamos, ficamos sabendo porque foi ligado. Amém. Bem, meu tempo aqui já está esgotando. E eu ainda tenho mais alguma coisa. Vamos ver que dá para entregar para vocês aqui. Este anjo estava à minha
esquerda, ele era o último, o sétimo anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, ele vindo para o oriente, estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo, um muito extraordinário. Recordem como que disse que sua cabeça levantada e as suas asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este sétimo selo. O sétimo anjo voou para a irmã Brana. Então, o que era aquilo? O espiritual se materializando. O sétimo selo, aquele anjo, 152 do sétimo selo, irmão Brana diz, aquele anjo era o que tinha o sétimo selo. Agora, ele voou para o profeta. Vou continuar aqui. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitida a sua abertura. O povo para aqui, então nós não sabemos o que é mesmo, porque não foi permitida a abertura, enquanto ele mesmo diz, o Espírito Santo veio interpretando que estava sem escrever. O sétimo selo estava sem escrever. Quase meia hora de silêncio, mas não fala nada. O dia e hora estava sem escrever. 7 trovões estava sem escrever. Mas estava tudo na Bíblia. Amém? Tudo na Bíblia. Bom, para mim encerrar, já que o meu tempo está esgotado, 101, Cristo, mistério de Deus revelado. Isso é para mostrar para nós, irmãos, a materialização do sétimo selo. O sétimo selo virando material. O sétimo selo, que é segredo, que ninguém sabe, sendo revelado. Então ele se torna material, tangível, carne, material. Aquilo que não podia ver, agora está vendo. Aquilo que não podia ouvir, agora se pode ouvir, porque se tornou material. E é ali onde Deus desce com seu novo nome. 101, Cristo, mistério de Deus revelado, da tradução de Goiânia, e 207 da tradução da Voz de Deus. É como isto, por exemplo, comparemos-lo com os 7 selos. Deus usou a Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a John Wesley para tirar aqueles outros. E através de tudo isso, ele estava revelando neles cada era da igreja. Revelando esses homens, cada era da igreja. Vimos tudo isso ao estudar a Bíblia. Porém, agora, nos últimos dias, a razão de ser isto uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou estes 7 trovões, e até pela revista Life, em inglês, saiu a fotografia da nuvem, que vocês veem aqui atrás. A luz de forma de um círculo, o que não puderam explicar e mesmo ainda não explicam. Porém, ele me disse que fosse ali, esperasse esses mistérios que me seriam revelados. Isso sucedeu vários meses antes de que ocorresse, como vimos cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. E notaram isso? Agora notem. Na fotografia da nuvem, se vê o anjo ao lado direito. E se eu te perguntar, qual é o anjo do lado direito? Você sabe quem é? O anjo do lado direito. Sabe? O anjo do lado direito. É o 7º anjo. Aquele anjo do lado direito. Escuta. Na fotografia da nuvem se vê ao anjo ao lado direito. Quando vem descendo e materializando-se, tomando forma. O 7º anjo descendo. Irmãos, foi para isso que irmão Brana foi tomado de cima do Monte Pôr do Sol para dentro da nuvem formada pelos anjos. Porque o anjo espiritual, o extraordinário, o 7º selo, tinha que se materializar no 7º anjo. E ao descer, ele está dizendo, vocês notaram isto?
Ele vem descendo e materializando-se, diz a outra tradução da voz de Deus. Aqui diz tomando forma, com suas asas estendidas, sua cabeça voltada para um lado. Ali se vê perfeitamente na fotografia. Isso se me falou aqui vários meses antes que sucedesse, e nos disse que reuniria ao corpo de crentes para revelar-lhes e fazer-lhes, trazer-lhes a um ponto final todas as cordas que se deixaram soltas. Então, no tempo do irmão Brana, o anjo já avisou: isso vai ser revelado e vamos ligar todos os cabos soltos. Esta é a materialização do sétimo anjo, que é o sétimo selo. Segundo o irmão Brana, 152, do sétimo selo, ele diz: aquele anjo era quem tinha o sétimo selo. E ele voou para mim. Amém. Fiquemos de pé. Pai Celestial, que este anjo possa voar para meu irmão, minha irmã. Porque estamos vivendo, Senhor, hoje, outra vez, a materialização do sétimo selo no corpo de Cristo, o qual é a sua noiva, a sua esposa. O Senhor, mistério, dia e hora, novo nome, também está materializado em seu povo, conforme o seu profeta diz na festa das trombetas 232, que exatamente quando isto acontece, termina o sétimo selo. E aqui, Pai, nós temos vivido para ver esta hora. Ajuda esta igreja, Senhor, a receber esta luz e ver esta materialização. A sétima é mistério, o sétimo é um mistério. Sim, mas agora não é mais. Agora se materializou, agora é tangível, é palpável. Aleluia. Pai, permita que conheçamos por vida revelada mais a sua palavra, como o seu profeta diz aqui: logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério, o sétimo selo, o mistério acaba. Senhor, o mistério não acabou quando o Senhor levou o seu profeta, mas o mistério do sétimo selo vai acabar quando o Senhor levar a sua esposa. Aí acabará o mistério, mas enquanto estamos aqui, é o mistério. Brana foi um mistério do sétimo selo no dia, e hoje nós somos o mistério do sétimo selo, e quando formos levados no arrebatamento, então termina o mistério do sétimo selo. Fala mais ao nosso coração com essa luz tremenda da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quando ao findar desta vida eu chegar, quando no meu bom repouso eu entrar, quando eu ouvir meu Senhor me saudar, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, aurora eterna, ó meu Salvador.
sua glória eu vir meu Senhor e seus remidos a dar-lhe louvor. Quando eu mais perto entender seu amor, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta a aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta a aurora, aurora eterna, ó meu Salvador. Passada a noite, quando amanhecer e no bom porto ancorado eu estiver, quando com Cristo Jesus for me ver, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta a aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta